Está começando o SBT Esportes Vale desta sexta-feira, um pouco triste, eu diria, para o torcedor São Paulino. Ô, torcedor, você tá bem? Você tá tranquilo? Futebol é assim mesmo. Ô, Luciano, você tá bem, seu Luciano? Eu falei durante a semana e eu falo, o Luciano é bem ame ou odeie. Hoje o torcedor São Paulino está chateado com o Luciano, com a atuação do São Paulo, que acabou perdendo, sendo eliminado em casa. Eu errei o meu palpite, mas mais chateado do que eu está o Felipe, que é São Paulino. Felipão, você conseguiu dormir? Cara, se eu fosse fazer igual o Luciano, eu ia errar a cama. Eu ia deitar e ia errar a cama. Nossa, meu Deus do céu. Rapaz, vamos fazer o seguinte. Que tortura. Calma, faz o seguinte, você tá com o celular na mão? Manda sua mensagem no 12991848566, 12991848566 ou através do meu Instagram, @LucasTavaresOficial. E claro que o programa de hoje não tem como, já tá aqui na tela. A gente vai começar falando desse jogo do São Paulo. São Paulo jogou em casa, foi eliminado. Também tem aquela, eu vi muita gente falando sobre o São Paulo foi eliminado porque tem muito jogador no departamento médico. Claro que agora muito vai se falar. Fato é, já aconteceu, está eliminado e o São Paulo vai precisar virar a página. Mas antes, vamos assistir como é que foi o jogo então que o São Paulo perdeu com o Morumbi lotado, rapaz. E se despediu de uma forma melancólica da competição. Na sequência da jogada, a finalização de Ferreirinha passou muito perto da trave. Aos 19 minutos, veio a chance mais clara do jogo. Em uma cobrança rápida de escanteio, o atacante pegou muito errado e chutou por cima do gol. O São Paulo insistia, mas não conseguia furar a defesa dos equatorianos. Agora a missão que já era difícil ficava impossível. Os mandantes precisavam fazer 3 gols em 45 minutos. E o São Paulo tentou até o fim. Fizeram 2 gols, mas o juiz anulou. O primeiro por impedimento e o segundo por falta de ataque no goleiro equatoriano. Os brasileiros insistiam, mas não parecia ser uma noite iluminada para reverter o prejuízo. Final de jogo, 1 para a LDU, 0 para o São Paulo eliminado da Libertadores. Eu vou dar a minha opinião agora, você pode discordar, não tem problema nenhum. Quando ele fala nós não merecemos perder lá, eu acho assim, quando você fala não mereci perder, peraí, você teve 15 chances de fazer o gol, não conseguiu fazer nenhum, o outro time foi mais eficiente, eu acho que você mereceu perder sim, você vai me desculpar. Eu acho que você perdeu, mereceu, você desperdiçou tantas chances de gol que a bola, meu amigo, pune. Isso aí é a linguagem no meio futebolístico. Aí a gente tá vendo que o São Paulo veio, fez igual, fez no último jogo. O Felipe pode confirmar comigo. Criou oportunidades. Agora o Luciano não pode perder os gols que ele... Ali foi falta de... Eu já estava completamente vendido no lance e não teve jeito. Então acho que a chateação do torcedor do São Paulo hoje, qual que é? Justamente porque o time teve a oportunidade, mas não converteu mais uma vez em gols. Lucas, e o Luciano, pode falar, Felipão? Se somar os 2 jogos, foram 32 finalizações, com 18 acertando ao gol e nenhum gol. Então, por isso que eu falo que não é que o time, o São Paulo não mereceu perder. Um time que finaliza 35, 18 ao gol e não faz gol, pra mim merece não se classificar. Mas isso é minha opinião. Isso aí, você pode discordar, não tem problema. Mas eu vejo dessa forma. Aí, agora falando sobre o gol anulado, o impedimento pra mim corretamente. Agora, no segundo gol, pra mim é lance normal de jogo, não deveria ter sido anulado o gol do São Paulo. O goleiro foi dividir com o jogador jogador optou por dividir com o goleiro. Pra mim o lance deveria ter seguido e o gol do São Paulo deveria ter sido validado. Não sei se ia mudar alguma coisa no jogo, se ia dar um gás a mais, mas enfim. O São Paulo não foi eliminado hoje. O São Paulo começou a ser eliminado fora de casa, onde deixou de converter as oportunidades e ontem só fechou a tampa, porque também desperdiçou outras oportunidades. O fato do time ter criado, não sei se de repente um Lucas Moura estivesse jogando seria totalmente diferente, o Luiz Gustavo, hein, Felipão, seria um outro jogo, mas o São Paulo foi com o que tinha. E o Luciano pecou sim na finalização, mas talvez também seja injusto jogar só a culpa dessa eliminação em um jogador só, porque o time são 11 jogadores que estão ali para disputar e acabaram não fazendo 2 partidas boas. Talvez as 2 partidas mais importantes do São Paulo do ano, o São Paulo deixou a desejar. E aí fica, eu falei de uma forma melancólica porque foi em frente ao seu torcedor que estava lá acreditando. Esse lance é o retrato do São Paulo, da ansiedade de fazer o gol, só que um São Paulo com falta de comunicação. Mas aí classifica. Então, aí 8 minutos seria diferente. Foi uma excelente defesa do goleiro, a primeira, mas depois os 2 jogadores poderiam ter feito o gol. Então, assim, o São Paulo acabou se complicando sozinho. A história poderia ter sido diferente, sim, mas a LDU não tem nada a ver com isso. Esse gol do Luciano, a minha avó com 96 anos faria claramente, faria até de calcanhar.
Ô, Felipão, você não perdia esse gol não, viu? Você não perdia. Eu acho que você não perdia. E claro, se o São Paulo tivesse sofrido, não tivesse tido chances de gols, acho que seria diferente. Mas o São Paulo criou muito e isso deixa o torcedor frustrado. Mas agora vai virar a página e vai tentar focar de vez no Campeonato Brasileiro e se classificar direto para a Libertadores do ano que vem. Falando ainda em Libertadores, o chaveamento tá assim, eu errei. Infelizmente, olha que coisa, hein? Não passou o São Paulo, o confronto da semifinal será Palmeiras e LDU e pra mim o Palmeiras vai passar. O Palmeiras vai vencer a LDU fora de casa e dentro de casa, isso é opinião minha. Do outro lado a gente tem um Flamengo que quase se complicou ontem, teve que disputar nos pênaltis, uma disputa emocionante, mas aí meu amigo, tem o Rossi. Que no primeiro gol lá do Estudiantes poderia até falhado, muita gente falou, mas nos pênaltis ele foi crucial e fundamental para essa equipe e conseguiu classificar o Flamengo para a próxima fase. Está aí na tela então os confrontos, Flamengo e Racing, LDU e Palmeiras. Tem algum palpite, Felipão? Ah, não tem muito pra onde fugir, né? Palmeiras e Flamengo. Mas eu ainda acredito na LDU, campeão da Libertadores. Não sei não. O meu palpite segue sendo Palmeiras e Flamengo. Eu falei que o Flamengo aqui para mim já teria classificado e desse lado para mim agora vai ser Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, na minha opinião, farão a final da Libertadores desse ano. E ainda falando sobre competições internacionais, bora ver o chaveamento da Sul-Americana? Rapidinho aqui pra gente dar uma olhada também como é que ficaram os confrontos. O Atlético Mineiro vai encarar o Independiente del Valle. Gostou, né, Felipão? Universidade do Chile e o Lanús fazem a outra semifinal, ou seja, o Atlético Mineiro é o único time brasileiro que pode trazer esse título importante. O Hulk, inclusive, deixou em aberto a vida dele lá no Atlético Mineiro, rapaz. Será mesmo com a classificação? Mas, enfim, falamos de Libertadores, falamos de Sul-Americana. Bora falar de Campeonato Brasileiro agora, virar a página, porque nesse domingo, às 4 da tarde, o Palmeiras visita o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Jogo que é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de eliminar o River Plate nas quartas de final na Libertadores, o Verdão volta a pensar no Nacional e dessa forma a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira continua na terceira posição do Brasileiro, mas com 49 pontos, somente 2 a menos que o líder Flamengo. Vale destacar que o rubro-negro carioca possui um jogo a mais disputado e o Palmeiras depende só de si para chegar à liderança. O Piquerez, atleta do Verdão, falou sobre a partida. Deu para ver na semana passada mesmo que teve um time que jogou na ida contra River, teve outro time que jogou contra Fortaleza, então aí dá para ver a força do elenco, quanto o elenco é bom, competitivo e que está preparado para brigar por mais de uma competição a mesma vez. E nada, isso, agora toca ir para a Bahia, um grande time também que tem um grande elenco, vem brigando aí na cima do Brasileirão, então a gente tem que focar, ir lá e sacar um bom resultado, que são os 3 pontos para continuar nessa luta pelo Brasileirão. Palmeiras que segue muito regular no Campeonato Brasileiro, perseguindo o líder Flamengo de todo jeito. Bom, quem quer respirar um pouco melhor também no Brasileirão é o Santos, que também joga no domingo. E o desafio será contra o Red Bull Bragantino às 6h30. Já anota aí, o jogo vai acontecer lá no estádio Cícero de Souza Marques. Já joguei nesse estádio aí, em Bragança Paulista, que saudade, um abraço pra galera de Bragança. O Massa Bruta ocupa a 9ª colocação da tabela com 31 pontos, 6 atrás do G6 e não vence há 3 rodadas. O Peixe vem de um triunfo por 1-0 no Clássico, justamente contra o São Paulo no último domingo, na Vila Belmiro, com gol de Guilherme. E com o resultado, o alvinegro praiano abriu 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. A vitória também foi a primeira sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. E antes disso, o time havia empatado com o Fluminense na Vila e com o Atlético Mineiro na Arena MRV. E quem falou sobre o Peixe foi o zagueiro Adonis. Pode rodar. Feliz porque como lo dije en la presentación, ¿no? Vine por un desafío, el desafío era muy grande, era tratar de volver a Santos donde tiene que estar. Sabemos el momento que estamos pasando y yo creo que si conseguimos victoria vamos a salir de ese lugar donde no queremos estar ni nosotros ni la gente. Vitória que seria importantíssimo para o Santos para realmente respirar e se afastar, não diria de vez, mas bastante ali da zona de rebaixamento. Bom, bora falar do Corinthians, torcedor, porque buscando se recuperar da derrota para o Lanterna Sport, o Corinthians recebe o Léo, e jogo duro, hein? Vai receber o Flamengo em um duelo de muita rivalidade lá na Neoquímica Arena. As equipes fazem jogo de retorno agora, a partir das 8h30 da noite, e no primeiro turno foi
Flamengo. Goleada carioca por 4-0 no jogo que aconteceu no Maracanã, que valeu lá para a sexta rodada. E após o revés diante do Leão da Ilha, o Sport, na capital pernambucana, o Timão estacionou ali nos 29 pontos, ocupando atualmente a 10ª posição na tabela da classificação. E para continuar sonhando com vaga no G6, o Dorival Júnior precisa objetivar ali os 3 pontos no difícil confronto contra o rubro-negro, que vai ser difícil mesmo, que acabou de se classificar para as semifinais da Libertadores. E Corinthians e Flamengo sempre é um bom jogo, sempre clássico de 2 torcidas enormes. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas que para o Corinthians é importantíssima essa vitória, assim como para o Flamengo, para poder não deixar o Palmeiras colar tanto. Vamos ver no que vai dar. Aqui temos corintianos e palmeirenses, inclusive. Bom, e ainda falando sobre o Corinthians, o que tem dado o que falar é o tamanho da dívida do Timão. Pois é, e quem postou um vídeo, eu diria, tirando parte ou toda a responsabilidade, foi o ex-presidente Augusto Melo. Vamos assistir. Fala, fiel. Venho aqui esclarecer em relação a esses atletas que não estão sendo pagos, que não é mais problema meu. A partir do segundo semestre do ano passado, todos os jogadores comprados tivemos autorização do Departamento Financeiro, Departamento Jurídico, Comissão Técnica, Executivo de Futebol e com a minha autorização. Rapaz, eu vou falar pra você, hein? Pegando ali, tirou totalmente o dele da reta. Enquanto isso, o Corinthians vive um momento no Campeonato Brasileiro em que precisa sim de vitórias, porque a Copa do Brasil e que o Corinthians também é só em dezembro. E falando em Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhada nos outros jogos do final de semana, com o Super Mirassol. O Mirassol tá fazendo uma campanha impressionante, tá aí, ó. Vai encarar o Atlético Mineiro, o Fluminense no Clássico Carioca com o Botafogo, Grêmio Vitória, Juventude Internacional, Vasco e Cruzeiro, Fortaleza e Sport, que venceu o Timão na última rodada. E assim a tabela, antes dos jogos do final de semana, está assim, ó. Já vai fazendo as contas do que seu time precisa fazer para respirar, para chegar na liderança. O Flamengo com 51, Cruzeiro com 50, Palmeiras com 49, seguido de Mirassol, Botafogo, Bahia, São Paulo, Fluminense, Bragantino e Corinthians, fechando essa primeira página. Na segunda tem Grêmio, Ceará, Vasco da Gama, Internacional, Santos, Atlético Mineiro, e aí a zona de rebaixamento com Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport, com apenas 14 pontos. E para mim mesmo, com a vitória sobre o Corinthians, vai ser muito, mas muito difícil mesmo para o Corinthians. Eu diria, aliás, o Corinthians não, o Sport sair dessa situação. Para mim não tem jeito não. Mas enfim, agora sexta-feira, sextou, rapaziada. Você está participando comigo? Continua mandando a sua mensagem no 12991848566. E agora eu quero falar uma coisa para você que eu adoro. Semana que vem tem Liga dos Campeões no SBT e quem traz as informações é o nosso repórter João Venturi. Fala pessoal, boa sexta-feira para todo mundo, passando aqui para lembrar que na semana que vem, já na terça-feira, a Liga dos Campeões está de volta aqui na tela do SBT, é a segunda rodada da fase de Liga e a gente vai acompanhar um jogaço entre Chelsea e Benfica. As equipes já chegam pressionadas para este confronto porque eles perderam logo na estreia da Liga dos Campeões. Vamos lembrar aqui que o Chelsea acabou sendo derrotado para o Bayern de Munique lá na Alemanha, mas a derrota pior foi do Benfica, que jogava em casa, vencia o Karabag do Azerbaijão por 2-0 e acabou tomando uma virada 3-2, uma derrota que até hoje ninguém consegue explicar. Talvez o momento do Chelsea seja melhor. O time foi campeão recentemente do Mundial da FIFA lá nos Estados Unidos, tem a boa fase do atacante brasileiro João Pedro, conseguiu reconquistar a confiança da torcida, provar a qualidade deste elenco e, claro, pelo fato de estar jogando em casa, isso também favorece o time de Londres. Mas o Benfica vem aí de técnico novo, apresentou recentemente José Mourinho, que vai estrear como técnico do Benfica na Liga dos Campeões, justamente contra o clube inglês, que ele tem história, conquistou títulos importantes e até hoje muito torcedor do Chelsea tem saudade de José Mourinho. Então fica o convite, terça-feira, a partir de 3h45 da tarde, direto de Londres, Chelsea e Benfica ao vivo para todo o Brasil. Mas antes, já neste domingo, mais um convite para você, tem o SBT Esportes e neste domingo uma edição especial. O SBT Esportes foi todo gravado aqui em Madrid, então a gente vai falar muito de Liga dos Campeões, vamos repercutir a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e, claro, falar também de todos os classificados às semifinais da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. SBT Esportes neste domingo, a partir de 7h30 da manhã. De Madrid, João Venturi. Não sai daí não, já eu tô de volta.
Estamos de volta com o SBT Esportes Vale, como vocês estão vendo aqui, para falar de coisa boa. Porque é o seguinte, a gente tem falado sobre o magnésio durante toda a semana e agora o principal, eu sei que tem gente que trabalha muito, chega no final de semana e mal consegue descansar, segue com dores, enfim, uma série de coisas que só o magnésio pode te ajudar. E para falar mais sobre esse assunto importante, que é ter mais qualidade de vida, eu vou chamar o meu amigo Vanderlei. Boa noite, meu amigo. É isso mesmo, né? O magnésio vai ajudar a mudar para melhor a vida das pessoas. É verdade. Boa noite, Lucas. Boa noite a toda a audiência. É verdade, isso é importante. E no dia a dia, quem é chefe de família, dona de casa, trabalhadora, a gente prioriza mais trabalhar, pagar a conta, até porque se você chegar lá no seu trabalho e falar, olha, vou ficar uma semana para cuidar de mim, fazer uns exames, você sabe que não vai ser muito bem recebido, né? E as pessoas estão cada vez mais dependentes de remedinho de farmácia. Uma pessoa que tem um problema em articulação, quadril, ciático, coluna, e esse problema ele pode vir até do excesso de peso. Se você acabou engordando, está sobrecarregando as suas articulações. Se você faz esforço repetitivo, a sua profissão, né, baixa, levanta, pega aqui, sobe ali, isso também desgasta mais rapidamente as articulações. Por isso que é importante esse magnésio. Qual que é o papel do magnésio? Ele tem mais de 300 reações. Ele vai nutrir o corpo, vai aumentar a imunidade, porque ele fornece ao nosso corpo tudo o que o corpo necessita. E ele tem uma ação de limpeza, de desintoxicação. Por exemplo, mau colesterol, ele vai ajudar a eliminar da corrente sanguínea. Aquela gordura no fígado, às vezes está causando aí um problema, ele vai ajudar a dar aquela eliminada. Você que tem as pernas inchadas, varizes, varicoses, você nota que diminui aquele inchaço também. E principalmente, ô Lucas, imagina uma pessoa que não consegue dormir, ela tem um sono leve ou para dormir tem que tomar um remedinho controlado. Não precisa, porque o magnésio aumenta a produção da melatonina, é o hormônio do sono. E para você não travar, sabe aquela pessoa que você jogar R$100 na frente dela, não consegue abaixar para poder pegar, porque senão trava. O magnésio destrava, Lucas. Sensacional. E Vanderlei, existe alguma contraindicação? Nenhuma. Ele é um suplemento. Quando a gente fala não tem contraindicação, quer dizer que tem que ser pessoas acima de 18 anos, né? Adolescente, criança, não. Só com recomendação médica. Agora, se passou dos 18, estuda como é que está a memória, o foco, a concentração. É aquele seu filho, aquele jovem que começa alguma coisa, eu quero ser médico, daqui a pouco eu quero ser piloto. Ah, não, eu vou ter uma empresa. Ele não foca, não termina nada. Aquela pessoa que estuda e não consegue reter informação. Aquela pessoa que demora, você fala assim, fulano, tá no trabalho. Você fez o que eu te pedi? O que era mesmo? Tá faltando nutrir o cérebro. E esse magnésio, ele é interessante porque ele afasta demências. É a prevenção do Alzheimer, do Parkinson e um grande aliado para cuidar do coração, essa máquina que a gente tanto precisa, Lucas. Vanderlei, eu tenho duas perguntas para você, então, que o pessoal da nossa audiência já está com o telefone na mão. Como é que faz para comprar? E se, por favor, tem promoção nessa sexta-feira, hein? Olha, sabe que aqui nós temos uma parceria que a gente dá 70% de desconto, é o maior desconto do laboratório, entrega em qualquer região que a pessoa estiver acompanhando, sem pagar frete, sem cobrar frete, não paga taxa nenhuma. Tá sem dinheiro, tá sem cartão? Ai, vou fazer fiado. Vou fazer no carnezinho, vou correr o risco de que você vai chegar lá no dia 15 de outubro, você vai lembrar de pegar o carnezinho, pegar uma folhinha lá e pagar uma parcelinha. Parcelinha pequenininha. Vou liberar nos próximos 20 minutos para quem ligar no 0800 591 7311. Esse é o telefone, ó, 0800 591 7311. Porque nos próximos 20 minutos, quem ligar, além dessa vantagem, ainda vai ganhar 4 meses de seca-barriga. Seca-barriga para ajudar a emagrecer. Vai chegar o Natal com 2 números a menos no manequim. O segredo é combinar o magnésio com o seca-barriga. 0800 591 7311, Lucas. Muito obrigado, meu amigo. É isso aí. Tá valendo, então, 20 minutos. O Vanderlei falou, tá falado. O número é o 0800 591 7311. Bora ligar. Valeu, Vanderlei. Uma boa noite pra você. Um excelente final de semana. Valeu, um abraço, até. Vai descansar bem que o Vanderlei usa o magnésio da Joy. Bom, agora vamos falar
de basquete? Pois é, o São José Basquete está na semifinal do Campeonato Paulista. O São José Basquete garantiu ontem a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. A vaga veio após a vitória por 68-57 sobre o Bauru na Farmaconde Arena, no terceiro e decisivo jogo da série melhor de 3 das quartas de final. A partida foi marcada pelo equilíbrio, com os donos da casa se destacando especialmente na defesa. O São José conseguiu virar o jogo após sair atrás no primeiro quarto, dominando as ações no segundo e no terceiro período, até que construiu uma vantagem que se manteve até o fim. Guilherme Lessa e Adiel Borges foram os principais pontuadores do São José, com 12 pontos cada. Na série contra o Bauru, o São José perdeu o primeiro jogo fora de casa por 77-74, ganhou o segundo em casa por 88-65 e selou a classificação com a vitória de ontem, por 68-57. Agora, o São José enfrenta o Franca na semifinal do Campeonato Paulista. O primeiro jogo da nova série melhor de 3 está marcado para domingo às 6 horas da tarde, novamente na Farmaconde Arena, aqui em São José dos Campos. É isso aí, São José Basquete na semifinal do Campeonato Paulista, sensacional, parabéns ao time, à equipe, a toda a direção técnica e tomara que chegue na final e que traga o caneco para casa, coisa que o São Paulo não fez na Libertadores, hein, Felipe? Desculpa tocar nesse assunto, mas enfim, tudo bem, já falou sobre isso hoje, mas enfim, eu perco o amigo, mas não perco a piada, faz parte, não tem problema, torcedor, fique tranquilo, não fique chateado comigo, pois é, mas enfim, olha só, antes de terminar o SBT Esportes Vale desta sexta-feira, a gente vai ver agora algumas atualizações das próximas Copas do Mundo. Pois é, pode rodar. Começando pela Copa do Mundo que está logo ali, a de 2026. A FIFA apresentou os 3 mascotes e seus respectivos nomes. Canadá, México e Estados Unidos serão as sedes. E cada país terá um mascote que representa os símbolos nacionais. Dessa forma, Clutch the Bald Eagle, meio-campista, é o mascote dos Estados Unidos. Será uma águia careca, um dos símbolos do país, enquanto o termo clutch destaca atletas importantes em momentos decisivos de uma partida. Além disso, Maple the Moose, um alce que leva o nome da folha presente na bandeira do Canadá, representará o país. O animal aparece como um goleiro. Quem representará a cultura mexicana? Zayo the Jaguar, que será um atacante, pois apresenta velocidade e garra, assim como um jaguar. As demais partidas do torneio serão disputadas na Espanha, em Portugal e no Marrocos. A nova proposta é para que a Argentina, Paraguai e Uruguai tenham um grupo cada e sejam sede de pelo menos 6 jogos. Além de mais jogos na América do Sul, Olha, vamos com calma e por partes. Primeiro, eu gostei dos mascotes, achei bem legal. Mais ainda que tem um goleiro lá, Felipão, gostei da tua pronúncia durante o VT. Você mandou bem demais. Você mandou bem demais. Uma curiosidade interessante, está chegando a próxima Copa do Mundo. Agora, já sobre a próxima, o aumento de times, diferentes sedes, rapaz, me parece uma salada mista isso aí, que vai ter que ser uma logística gigantesca, né? Você imagina o time jogando na América do Sul, depois vai para a Europa aí, um monte de time participando da Copa do Mundo, se bobear até seu time aí que você joga de final de semana, daqui a pouco estão colocando na Copa do Mundo. Mas enfim, novidades são assim, né? Primeiro, às vezes, muita gente acaba estranhando, mas depois vai se adaptando, igual esse formato da Liga dos Campeões, que chegou no ano passado, muita gente estranhou, eu particularmente estou achando muito legal, que sejam melhorias para as coisas ficarem mais interessantes, uma Copa disputada que abra a possibilidade de outros times também chegarem, quem sabe, ao título, e quem sabe o Brasil também, em breve, embora esteja um pouco complicado, o Hexa não venha. Eu acredito, independente das dificuldades, eu continuo acreditando. E assim a gente termina a nossa sexta-feira, o SBT Esportes Vale desta sexta-feira, com esperança no Brasil, no Hexa. E aí o seu time eu deixo por sua conta. Muito obrigado pela sua audiência de sempre, pelo carinho. Esse foi o SBT Esportes Vale de hoje. Você sabe muito bem, a melhor jogada é aqui. Tchau, até semana que vem.